Olá, galerinha do meu coração! Tudo bom? Galera, hoje vamos continuar aí nossas aulinhas de literatura, certo? Galerinha, seguinte, na semana retrasada, né? Nós vimos parnasianismo, certo? E algumas coisas aí que são bastante pertinentes pra gente lembrar um pouquinho. Vocês sabem que o parnasianismo é um movimento que gosta totalmente de exaltar a forma, certo? Então é sempre, né, aquela ideia de que a forma é mais importante que o conteúdo. Então nós temos aquela ideia que é famosíssima do parnasianismo, né? Arte pela arte. Ou seja, a arte se explica por si mesma. Nós não precisamos explicar a arte. Ela simplesmente se autoexplica, certo? Ela é autoexplicativa, tudo bem? E naquele momento, né, nós estamos num momento bastante de objetividade, certo? Então, rigor formal, preciosismo linguístico, tudo isso, certo? Agora, em contrapartida, nós vamos ver o quê? Simbolismo, certo? E o simbolismo, gente, é um movimento que vai surgir para voltar com aquela ideia de subjetividade. E nós já vamos ver quais são os elementos que eles vão prezar bastante nesse movimento. Tudo bem? Então fica ligadinho aí e bora pro vídeo. Então vamos lá, lindinhos! Como eu disse para vocês, né? Vamos começar lá. O século XIX, gente, é o século dos séculos. O século XIX é um século maravilhoso. Eu gosto muito do século XIX justamente porque aconteceram muitas coisas, principalmente se nós estivermos pensando em expressão artística, certo? E também, né, na história como, né, um seu todo. Então, estamos lá no final do século XIX. Juro para vocês que já entramos no século XX. Na semana que vem, começamos o século XX, tá? Então, nós estamos lá no fim do século XIX, certo? E é o momento aí que aparece o famoso simbolismo. Gente, o simbolismo foi um movimento que gerou bastante polêmica, principalmente em Portugal. Apesar de ter surgido lá na França, Portugal ficou assim, né? Com aquele negocinho, né? Essa galera é maluca, tanto que nós vamos ver que os poetas são conhecidos nesse movimento como poetas malditos, certo? Então vocês vão perceber que foi um movimento que foi muito rápido, certo? Mas que no momento que ele se estabeleceu, no pouco que ele ficou lá, nossa, ele gerou muita confusão. Tudo bem? Então vamos lá ver algumas coisinhas sobre o simbolismo. Gente, começa aí falando sobre, né, essa obra de arte que todo mundo já conhece, todo mundo já deve ter feito ela um dia, né, lá com a tia Maria, lá no jardim de infância, feita pelo menos uma releitura dessa obra. Inclusive eu tenho, mas eu não vou mostrar porque ela é muito feia. Mas vamos ver mais pro final se eu mostro, gente, mas ela é muito feia, tá? Então, que obra é essa, galera? Vamos lá, né, gente? Nada mais, nada menos do que o nosso lindo e maravilhoso que amava o azul, Van Gogh, certo? Então aqui nós temos a obra de arte Noite Estrelada do Van Gogh, que consequentemente é uma obra que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês. Então, é uma obra que foi publicada em 1889, é óleo sobre tela, né? Como a gente já sabe. Gente, seguinte, uma curiosidade sobre essa obra, certo? Primeira coisa, né? Ela está aqui para representar o simbolismo justamente para mostrar que a percepção dos simbolistas era uma nova percepção, certo? Uma percepção acerca da realidade diferente daquela que tinham os parnasianos. Vocês podem ver que aqui nós não temos objetividade, certo? Nós não temos aquelas imagens perfeitas, assim como nós vimos lá anteriormente. Aqui, gente, uma curiosidade para vocês, o Van Gogh, ele foi internado em um hospício, não sei se vocês sabem, tá? E essa vista que ele era a vista que ele tinha da cela em que ele dormia, certo? Então, essa obra, tá? É a representação do momento em que o Van Gogh está internado nesse hospício, certo? E também a sua percepção sobre, né, a paisagem que ele via. O Van Gogh vai explorar muito a cor azul. Vocês já devem ter visto outras obras do Van Gogh, tá? E ele vai sim explorar esse lado azul justamente porque representa bastante a sua personalidade, né? E também bastante esse lado aí da depressão também, né, que Van Gogh sofria, certo? Então, gente, eu quero que vocês pensem aqui que a percepção é bastante subjetiva, certo? Então, ele vê aquela mímese, aquela realidade, e ele representa essa realidade com subjetividade, tá? Com sua
forma específica, com parcialidade, da forma como ele enxerga o mundo, principalmente naquele momento em que ele está vivendo, certo? Então, lá, vamos esquecer aquele rigor todo formal. Aqui nós temos uma outra percepção. Justamente por isso que acaba, né, dando polêmica, certo? Uma percepção totalmente diferente e, consequentemente, né, vai deixar a galera aí com uma pulga atrás da orelha, beleza? Então, gente, algumas coisinhas aqui pra gente pensar, tá? Primeira coisa, né, já disse pra vocês, é um movimento que vem, né, pra dar de frente com os parnasianos. Por quê? Porque os simbolistas não acreditam nessa objetividade total, certo? E o que acontece? Nesse momento, gente, a gente tem aí um momento instigante, certo? Que momento instigante é esse, tá? De reviviscência romântica, ou seja, os simbolistas trazem para o seu movimento, né, alguns lastros do romantismo, né? Como eu falei para vocês, alguns movimentos vão negar totalmente os movimentos anteriores, outros não, outros vão resgatar alguns resquícios desses movimentos, certo? E o simbolismo faz isso. Algumas coisas ele vai lá resgatar do romantismo, certo? Justamente por toda a sua subjetividade, certo? É um movimento que teve origem lá na França, depois Portugal, e o nosso querido Brasil também, tá? Foi bastante representativo nesse movimento, certo? O seu principal poeta é Mallarmé, certo? Mallarmé é um dos poetas mais geniais. Mas nós temos em contrapartida outro nome que com certeza vai levar, né, esse movimento nas costas, que é Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, gente, sério, não dá pra explicar esse cara. Ele é genial, mas ele é bastante subjetivo, tá? E deixou a galera um pouco intrigado aí com os seus poemas. Então, como eu disse pra vocês, foi um movimento muito curto, mas o período que ele ficou ali, ele era, assim, especificamente conturbado, certo? Gerou muita e muita polêmica nesse pouco tempo aí que ele ficou expressando sua arte. Então, galera, o momento que se inicia esse movimento, certo? O marco histórico desse movimento foi a publicação, tá? Em 1890, de O Aristas, de Eugênio de Castro, tá? Então, é o marco inicial do movimento, é justamente essa publicação, tá? Que foi bem no momento que estava em crise política e econômica em Portugal, certo? Então, isso também foi aí um dos impasses, né? Uma das coisas que também gerou grande polêmica para esse movimento. E aí, pessoal, começou um grande debate entre os intelectuais sobre o que aquele movimento queria. Quais eram os conceitos desse movimento? O que essa galera estava pensando, né? Saiu do movimento assim tão rigoroso, né? E trouxe à tona essa ideia de subjetividade num momento bastante frágil, principalmente em Portugal. Então começou aí um debate dos intelectuais bastante intenso em relação às questões relacionadas à estética simbolista, certo? E um dos caras aí que vai falar bastante sobre isso é justamente Eça de Queiroz. Lembra lá do Eça de Queiroz, né? Que está sempre lá nos assustando nos vestibulares. Pois é, ele estava aqui, tá? E aí, o que acontece? Ele publica, tá, um ensaio que chama-se, né, Positivismo e Idealismo, certo? E aí, ele vai mostrar grandes reações contra o positivismo e a objetividade que tinha lá, certo? No nosso querido parnasianismo, certo? Então é um momento aí que ele vai trazer à tona algumas ideias relacionadas a essa objetividade, certo? Então também é um ensaio aí que gerou uma polêmica entre a galera, certo? Como assim você vai pegar e vai falar sobre objetividade? Como você vai debater a objetividade, certo? Uma coisa assim tão prática, tão pragmática, certo? Você teria que ir contra a subjetividade, né? Subjetividade é muito mais difícil de explicar, é muito mais difícil de entender, mas não, vamos falar aí sobre objetividade, certo? Bom, e quais são as características que vão marcar esse movimento simbolista? Primeiro, gente, subjetividade, certo? Eu estou cobrindo o negócio aqui, mas é subjetividade, tá? E não objetividade. Então, é um movimento que vai ser bastante subjetivo. Justamente a gente viu lá na obra, né, do Van Gogh, uma realidade interpretada conforme, né, a subjetividade do sujeito. E as obras também, né, na literatura não vão ficar fora dessa percepção de mundo, certo?
Outra coisa, gente, vão bater de frente com os parnasianos, né? Por quê? Porque a gente tá aqui para gerar polêmica, a gente tá aqui, né, para debater as ideias. Oh, meu Deus. Então, houve sim uma reação em relação aos parnasianos, certo? Um embate, um choque entre essa galera que pensava, né, no rigor da forma e os simbolistas que vieram com uma proposta bastante diferente, né? Simplesmente sobrelevando essa ideia de subjetividade, certo? Além disso, gente, principalmente os poemas, vamos pensar lá nos poemas, certo? O que acontece? É um movimento que é bastante sensitivo. Por que bastante sensitivo? Porque vai explorar bastante a musicalidade. Vocês pensaram que eu ia falar subjetividade de novo, né? Não, musicalidade, galera. Por quê? Tá? Por que esse movimento vai trabalhar bastante isso? Gente, a musicalidade, ou a música em si, né? É uma coisa que arrebata o ser humano desde sempre, certo? O ser humano, ele é musical, certo? O ser humano gosta, né, de um ritmo formado, né, de uma música, não tô falando de métrica, tá? De rimas perfeitas, mas nós gostamos dessa musicalidade, nós gostamos de uma melodia. Então, o que essa galera simbolista fez? Eu vou pegar a galera para aquilo que eles gostam, certo? Eles gostam de musicalidade? Tá aí, musicalidade, tá? E a gente vai ver como eles faziam isso nos poemas rapidão. Espera só um pouquinho. Depois, gente, eles vão trabalhar muito essa ideia do vago, certo? O que é o vago? O vago é aquilo que a gente não sabe muito bem interpretar. O vago é aquilo que muitas vezes a gente não conhece, é o desconhecido, certo? E o ser humano adora o desconhecido, porque o ser humano é curioso por natureza. É desconhecido? Dá medo, mas eu quero ir lá ver, né? Eu quero ir lá ver. Por exemplo, vão falar para mim que lá em tal lugar é bem vago, é bastante subjetivo, é misterioso. Então eu quero ir lá ver, certo? Posso ter medo? Posso. Mas a minha curiosidade, estou dizendo por mim, e a maior parte do ser humano é assim, né, gente? Vai sobrelevar, né, esse meu medo e eu vou lá fuçar para ver o que é, certo? Então eles vão trabalhar muito esse vago e consequentemente, né, essa ideia de irracionalidade, o quão nós somos irracionais, certo? Nós não somos seres racionais o tempo inteiro, né? Apesar de dizerem aí que a nossa diferença entre o ser humano e o animal é a racionalidade. Mas pensa aí comigo, vocês são racionais o tempo inteiro? O tempo inteirinho? Vocês não tiveram nenhum momento na vida de vocês que vocês agiram por impulso, pela sua própria natureza, que veio à tona toda essa irracionalidade? Atire a primeira pedra, né? Quem nunca fez isso, certo? Nós somos seres experimentalistas. Nós gostamos de ver as coisas, certo? Nós sentimos com o corpo. Somos seres carnais, galera. Pra gente fazer dois tapas. Por quê? Porque nós temos essa irracionalidade que está intrínseca no nosso eu. Nós temos a parte racional? Com certeza. Mas nós também temos esse lado um pouquinho animal dentro de nós, né? Cada um tem o seu pontinho lá dentro. Se não teve ainda, é porque tá lá adormecido. Um dia ele vem à tona, certo? Outra coisa, gente, vai trabalhar esse lado místico, como eu disse para vocês, né? Aquela ideia do vago, o mistério e, consequentemente, a espiritualidade, certo? Por quê? Porque justamente é um ambiente, né? A espiritualidade, né? O lado espiritual é um ambiente bastante misterioso para nós. Então, nós temos aí um segmento, né? Na maior parte da sociedade? Temos, né? A maior parte da sociedade acredita em um Deus. Mas e as outras coisas, né? E acima de mim, o que tem? O que tem nesse mundão todo, gente? O que tem acima do planeta Terra? Nós não sabemos. O que está ao nosso redor? Nós não sabemos também, né? Então, nós seguimos um segmento? Seguimos, mas nós pensamos nas outras coisas, né? E isso intriga muito o ser humano desde sempre, certo? Por isso que tem muita gente aí que gosta de um filminho de terror e depois fica aí, né, com aquele medinho que passa correndo no corredor, né? Vocês pensam que eu não sei? Pensam que eu não sei que apaga a luz e sai correndo? Pois é, todo mundo faz isso, certo? Então vamos lá, gente. E com isso, tá? Com essa busca de explorar o mistério, o que acontece? O poema, a arte, certo? A expressão artística como um todo
fica com esse efeito sugestivo. Olha só que maravilha, gente. Um movimento que durou tão pouco e conseguiu explorar coisas que são tão latentes dentro do ser humano, certo? E aí, no final, deixar uma questão aí retórica, uma questão não respondida. Olha só que maravilha. Pensa bem. Bom, como eu disse para vocês, o simbolismo vai tratar dentro dos seus poemas, certo? Principalmente esse lado musical, certo? Trazendo bastante efeitos sonoros. Como que os poetas conseguem fazer isso dentro do poema? Lembra, poesia e poema são coisas diferentes, hein? Não vai esquecer disso, certo? Usando figuras de linguagens e duas figuras de linguagens mais especificamente, tá? Primeiro, gente, as figuras de som, né? Figuras de linguagem, mas que são figuras de som. A primeira, assonância. O que é assonância, galera? Pelo amor de Deus, hein? Assonância é a repetição, certo? De vogais, certo? E depois nós temos em contrapartida a repetição de consoantes, tá? Para quê? Para que eu vou repetir várias vezes, né, a mesma vogal ou a mesma consoante? Justamente para criar essa musicalidade ou criar um efeito sonoro específico, certo? Por exemplo, vamos supor que no meu poema eu estou falando aí sobre o movimento de uma cobra. Então eu posso explorar bastante letras, por exemplo, a letra S, né? Que além de ter o formato, eu vou ter aquele som. Ou se não, qualquer outra letra que tenha referência aí com todo o conteúdo do poema. Então tudo isso é pensado, certo? Tudo bem? E aí, gente, aqui nós não vamos ter aquele rigor formal, certo? E toda aquela disciplina e preciosismo dos parnasianos, certo? É simplesmente aí um outro modo, tá? Uma outra interpretação acerca da realidade, da mímese e da própria forma de se fazer arte, tá? Eles estão sempre, nesse caso, rebatendo os parnasianos. E aí, como eu já disse lá no início, né? Quais são os nossos autores e influências que são aí bastante latentes dentro desse movimento? Como eu disse para vocês, o primeiro é Charles Baudelaire, Mallarmé, Stéphane Mallarmé e Arthur Rimbaud, certo? Esses três poetas ficaram conhecidos nesse movimento como poetas malditos, justamente por explorar tudo aquilo que o ser humano tem aí um pouco de medo, certo? Por incomodar. Olha só, galera. A arte que incomoda é a arte que vai cutucar você lá dentro, certo? Então, por isso, eles foram conhecidos aí como poetas malditos. Tocaram na ferida que a galera não queria tocar, certo? Então, por isso, eles são bastante representativos e são influências dentro desse movimento. Agora vamos falar um pouquinho de Portugal. Acabei de falar para vocês que, né, o simbolismo surgiu na França, mas vamos falar um pouquinho agora de Portugal, que foi aí a galera que mais ficou incomodada com esse movimento. Então vamos lá, gente. Foi um movimento que começou no fim do século XIX, como eu disse para vocês, e mais precisamente em 1890. Então, começou lá em Portugal em 1890 e no meio de toda a crise política e econômica lá em Portugal. E aí, dentro de Portugal, nós temos dois nomes que são bastante influentes no simbolismo, tá? Primeiro, Camilo Peçanha e o segundo é Flor Bela Espanca. Olha só, galera, século XIX, fim do século XIX, e nós temos aí como nome uma mulher. Olha só que maravilha, para vocês verem como é o movimento aí que cutucou bastante a galera, certo? Então nós temos como nome bastante influente a figura de uma mulher. O que acontece, gente? O Camilo Peçanha foi um cara tão influente em Portugal, tá? Que ele foi aí o cara que inspirou o próprio modernismo lá em Portugal, certo? Então, ele teve grande influência na primeira geração modernista de Portugal, que foi a geração de Orfeu, certo? E nós já vamos ver daqui a pouquinho por que se chamava geração de Orfeu. Mas é uma geração, tá? É a primeira geração e que teve bastante influência em Portugal, tá? A primeira geração do modernismo em Portugal foi muito importante, tá? Então, para vocês verem como esse cara, né, teve influência dentro do simbolismo que perpassou o simbolismo, certo? Foi parar lá no modernismo,
né? Algum tempinho depois. E aí, olha que curioso. Esse cara é tão genial, que ele conseguiu explorar todo esse lado de musicalidade, certo? Que eu falei para vocês que é uma das marcas do movimento, mas sem manifestar sentimentalismo, um sentimentalismo previsível, certo? Então, quando os poetas até então vinham explorar esse lado sentimentalista, muitas vezes a gente já sabia o que eles iam fazer, já sabia o que eles iam falar. Aqui não, tá? Aqui ele sempre sai, né, dessa coisa da previsibilidade. Ele não é um poeta previsível. Então, apesar de ele explorar esse lado mais subjetivo do eu, certo? Ele vai ter sempre uma visão nova, certo? Ele vai nos surpreender sempre. E vai trabalhar sempre também esse lado da musicalidade. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Então Camilo Peçanha nasceu em 1867 e faleceu em 1826. Como eu falei para vocês, é o nome do simbolismo em Portugal, né? E depois nós temos aí a Flor Bela, mas ele é o nome de relevância justamente porque depois ele vai influenciar o modernismo, né? Anos depois, certo? Como eu falei para vocês, né? Ele vai ser sempre bastante imprevisível, né? Nós não vamos ter essa marca de sentimentalismo previsível. E junto a isso, nós temos aquela ideia de musicalidade, certo? Outra coisa, toda a sua carga de expressão estilística, certo? Vai ter como influência a França, certo? O momento que começou o simbolismo, tá? A galera que começou é a influência que esse cara tem, certo? E quais são os temas que ele vai trabalhar? Primeira coisa, transitoriedade da vida. O que significa isso, gente? Como a vida é passageira. Como nós não percebemos a nossa vida passar, certo? Às vezes a gente se pega pensando, nossa, mas já faz tantos anos, né? Às vezes eu me pego pensando, morei 6 anos fora fazendo faculdade e mais o mestrado. E aí eu me pego pensando, eu falei, gente, outro dia eu tava lá. O que aconteceu? Né? Passa muito rápido e muitas coisas a gente não percebe. E aí nós só vamos perceber quando nós temos mais maturidade, tá? Lembra que eu falei para vocês que existem duas coisas na vida que ninguém vai tirar de vocês nunca, certo? Primeiro, sabedoria. E sabedoria nós só temos a partir das experiências que nós temos na vida. Então, alguma coisa deu errado? Você vai ficar chateado, não vai? Mas agradeça, porque a partir daquilo você vai aprender, e aprender, e aprender. Se reinventar, certo, gente? Nós temos que sempre se reinventar, certo? Então, problemas são ruins? São, mas eles nos ajudam a melhorar, nos ajudam a nos fortalecer, certo? Então, apesar de ser um pé no saco, é um pé no saco, mas é muito bom, né? Porque nós aprendemos com as coisas, certo? Outra coisa, conhecimento, né? Como nós temos conhecimento? Buscando, certo? Então, vocês estão na escola buscando conhecimento. Vão para a universidade buscar mais conhecimento, certo? E aí, vão ler mais coisas, buscar conhecimento. Então, conhecimento nós buscamos, certo? E sabedoria nós experiencializamos, certo? São duas coisas que são muito importantes dentro da nossa vida e ninguém vai tirar isso de você, certo? Então, sempre trabalhem esses dois lados de vocês, certo? Depois, gente, fugacidade do tempo. Vocês já pensaram como as pessoas vão embora rápido? Principalmente as pessoas que nós gostamos, né? Às vezes, assim, a gente perde uma pessoa e fala, nossa, mas parece que eu fiquei tão pouco tempo perto dela. Parece que eu não aproveitei tudo que eu deveria aproveitar. Por quê, gente? Porque a gente não tem as percepções totais do tempo, né? Muitas vezes a gente tá pensando no amor da bezerra, a gente não sabe nem o que nós estamos fazendo aqui, né? Ainda mais o que o outro eu, né? Lembra aquela percepção do eu em relação ao outro? O que o outro eu faz aqui? Qual a parte dele dentro da minha vida, né? Ou, por que eu não fiz tal coisa? Passou tão rápido, né? É isso aí, gente. Nós não temos poder sobre o tempo. Nós não temos poder sobre a transitoriedade da nossa vida. Consequentemente, gente, é um tipo de expressão artística que esse cara nos traz que
é bastante reflexiva, é bastante emancipadora. Por quê? Porque nós estamos sempre refletindo acerca das coisas que são aí tão intrínsecas de nós mesmos e muitas vezes nós não percebemos, certo? Então, se a gente fosse aí trazer um adjetivo para essa arte, seria consequentemente de Camilo Peçanha, né? Reflexão, uma arte reflexiva, porque nos leva a pensar sempre sobre isso. E aí, também, outro elemento que ele vai explorar muito é essa ideia de transcendência, certo? Então, transcendência em vários sentidos, tá? Primeira coisa, transcendência, né, de um ser que está sobre nós, que está acima de nós, certo? Depois, transcendência do nosso próprio eu, da nossa própria alma. Quando nós conseguimos nos transcender? Tá aí uma pergunta para vocês. Vocês já pensaram nisso? Como nós vamos transcender o nosso próprio eu? Como nós vamos transcender a nossa própria alma? Certo? Viu aí? Arte reflexiva. Essa é a expressão que define esse cara. Tudo bem? E vamos lá dar uma olhadinha? Então vamos lá, gente. Eu trouxe para vocês o poema Caminho, tá? Do Camilo Peçanha. Tenho sonhos cruéis, na alma doente, sinto um vago receio prematuro. Vou a medo na aresta do futuro, embebido em saudades do presente. Saudades dessa dor que em vão procuro, do peito afugentar bem rudemente, devendo, ao desmaiar sobre o poente, cobrir meu coração dum véu escuro. Porque a dor, esta falta de harmonia, toda a luz desgrenhada que alumia as almas doidamente o céu da agora. Sem ela, o coração é quase nada, um sol onde inspirasse a madrugada, porque é só madrugada quando chora. Então vamos lá, gente, esse poema é muito bonito. Por quê? Primeira coisa, vou falar para vocês. Nós só sabemos o que é felicidade, o que é ser feliz a partir da tristeza, a partir da dor, certo? Por quê? Porque são sentimentos antagônicos, certo? Então eu só sei que eu fui feliz em algum momento porque em outro eu fui triste, certo? Então nós temos uma alma que está trazendo, né, que está buscando o amadurecimento, certo? Enquanto isso, nós temos uma alma doente, uma alma que é melancólica, uma alma que não entende o mundo, uma alma que tem medo, certo? Tem medo de seguir em frente, certo? Saudade dessa dor que em vão procuro. Por que eu tô buscando a dor? Eu tô buscando a dor porque eu quero saber o que é ser feliz. Porque eu quero saber o que é felicidade. Então, por isso eu busco a dor. A gente não é achando que a gente busca, né, alguns embustes na nossa vida à toa, porque a gente não busca. Porque a gente busca, né, sofrer pra gente ver o que é felicidade. Parece ser uma loucura, né? Mas não é. A gente só sabe por contrastes, via contrastes, certo? Então nós só sabemos que somos felizes porque nós tivemos aí, em contrapartida, algum momento de dor e de tristeza, certo? E aí é o momento que nós estamos em complexa desarmonia. Então nós buscamos a nossa recuperação, certo? Ou seja, buscamos novamente a nossa harmonia, certo? Então, o que eu falei para vocês, o ser humano está sempre se auto-buscando, buscando melhorar. E, além de tudo, buscando a felicidade, certo? Então, para vocês verem, os poemas desse cara vão sim levar à reflexão, principalmente acerca da nossa própria subjetividade, certo? Das coisas que nós buscamos. Olha só o que ele diz, gente. Sem ela, o coração é quase nada. Sem ela o quê? Sem a dor, né? Por quê? Porque o meu coração busca o contrário. O meu coração busca o contrário da dor. O meu coração busca o antônimo. É isso que eu quero, certo? Mas para isso eu preciso de algo como parâmetro, certo? E que aí, gente, a aurora do outro dia.
é o sol, é o que vai aparecer no outro dia para mim, é a esperança, certo? Tudo bem? E aí, por que só madrugada quando chora? Quem nunca? Quem nunca? A gente só sabe o que é madrugada porque a gente sente. É um momento de melancolia, é um momento que tudo está à flor da pele, é um momento que nós refletimos. É um momento, gente, né, da sofrência, vocês sabem, né? A galera sofre de madrugada, chora lá no colchão, no travesseiro de madrugada. É complicado, né? Mas, gente, é justamente isso, tá? Ele quer que a gente vá à reflexão. E olha aí, uma mega uma reflexão, não é mesmo? Olha aqui outra coisa, gente. O poema chama Interrogação. Olha só que maravilha. Já começa, né, com uma grande interrogação, com uma bela pergunta retórica na nossa cabecinha, né? Primeira coisa, olha só. Não sei se isso é amor. Procuro teu olhar, se alguma dor me fere, em busca de um abrigo. E apesar disso, crê. Nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca te escrevi nenhuns versos românticos, nem depois de acordar te procurei no leito, com a esposa sensual do Cânticos dos Cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo, a tua cor sadia, o teu sorriso terno. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso, que me penetra bem, como esse sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio, da luz crepuscular que enerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor, será talvez começo. Eu não sei que mudança minha alma pressente. Amor, não sei se o é, sei que te estremeço, que adoecia talvez de saber doente. Vamos lá, primeira pergunta, né? Eu não sei se eu te amo. Pois é, gente, eu não sei se isso é amor. Vocês já se perguntaram isso algum dia? Né? Por que nós não sabemos se aquele momento em específico é amor ou não? Porque nós não nos autoconhecemos, já falei isso pra vocês, né? A gente só vai saber o que é amor a partir do momento que nós tenhamos extrema concepção de que nós nos amamos. Assim, nós vamos amar o próximo, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, gente, aquele famoso estágio amor-paixão. Amor, uma coisa grandiosa, né? É o momento aí que nós já estamos mais elevados. E paixão é o momento carnal, é o momento que nós estamos cegos, é o momento que tudo é lindo e maravilhoso, certo? Então, ele não sabe se ele está no âmbito do patos, ou seja, no âmbito da paixão, se ele está no âmbito do amor, ou se ele está nessa transcendência, ou se ele não sente nada. A única coisa que ele fala que é: eu gosto de ficar com você, mas eu não tenho muito, assim, as coisas bem concepcionadas na minha cabeça, certo? Por que ele fala aqui, gente, a luz crepuscular? Porque o crepúsculo é o momento que nós não temos nem a manhã, né, nem o sol e nem a lua. É o meio termo, é um momento de transição, certo? Então, é um momento bastante melancólico, certo? Por quê? Porque nós estamos em momento de transição do dia para a noite, consequentemente de transição do nosso próprio eu, dos nossos próprios pensamentos, e nesse caso, a transição de sentimentos. Ele está buscando se auto-entender para saber se ele gosta dela de fato, se ele a ama, certo? Por quê? Ele gosta dela, né? Ele olha, né? Ele fala que ele tem atração por ela, tudo isso. Mas ele não sabe responder. Ele pode até crer que é amor, mas ele não tem certeza, certo? E aí, em algum momento da nossa vida, nós já tivemos essa interrogação. Será que eu estou apaixonada? Será que eu amo? Será que eu estou nessa transição entre paixão maluca e amor? Ou será que eu não sinto nada? Né?
Ou será que eu tenho uma dependência dessa pessoa? Porque eu não me encontrei nesse mundão. Porque eu não me auto-encontrei, então eu tenho a dependência do outro. Pois é, galera. Muitas coisas para se pensar. Olha só, um poeminha, muitas reflexões. Poderia ficar falando dele aqui horas e horas. Belezinha, agora vamos pro Brasil, certo? Vamos falar aí simbolismo no Brasil. O simbolismo no Brasil, gente, começa aí com 2 marcos, tá? Um marco na prosa e um marco na poesia, com um nome que, consequentemente, vai levar o nome do simbolismo do Brasil, certo? Então, o marco histórico é a publicação de Missal, que é uma prosa, tá? Publicada em 1893, e também, né, do poema Broquéis, de Cruz e Souza. Vocês já devem ter ouvido falar de Cruz e Souza na vidinha de vocês, né? Põe esse nome na cabeça porque esse cara é muito representativo, certo? E quais são, gente, as características do simbolismo no Brasil? Vocês vão perceber que elas vão praticamente repetir totalmente, tá? Primeira coisa, a não racionalidade, ou seja, preservação, né? Explorar a subjetividade, certo? O individualismo não significa que é aquele sentido de individualismo, né? De você ser egoísta, certo? É a mesma concepção que nós temos lá no romantismo. Lembra que eu falei para vocês que é um movimento que vai trazer algumas coisas, vai beber aí, né? Como se fosse um beija-florzinho pegando algumas coisinhas lá daquele movimento, certo? E então é um movimento que vai tratar sobre o individualismo, ou seja, os elementos associados ao próprio eu, e não aquela ideia de egoísmo, certo? E também a imaginação, certo? Então, o simbolismo no Brasil vai explorar bastante, né, esse lado do devaneio, do sonho, da imaginação do ser humano, certo? Para vocês verem também, né, vai ter essa subjetividade e esse lado sugestivo, certo? Outra coisa, como aconteceu lá em Portugal, espiritualismo e transcendência, certo? Das mesmas maneiras que aconteciam ali, certo? Então, eu vou trabalhar o que é espiritual, ou seja, que é desconhecido, que o ser humano busca compreender, e o que é transcendente em relação a seres que são maiores, né, que nós, e também a nossa própria transcendência da alma, certo? Outra coisa, outro marco, vai tratar o inconsciente e o subconsciente, certo? Outros conceitos que são muito pesquisados, inclusive até hoje, né, pela psicanálise, por todas as outras vertentes que nós temos na psicologia, certo? Então, é um ponto bastante delicado aí no ser humano até hoje, né? O nosso consciente e o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. Como funciona, certo? Isso é estudado até hoje, né, gente? Depois, nós temos também esse lado da musicalidade e do misticismo, e aí bastante repetição, né, das figuras de linguagem, como a literação, que é a repetição de consoantes, e assonância, que é a repetição de vogais, certo? Então, lembra assim, sempre que são figuras de linguagem sim, mas são conhecidas também como figuras de som, certo? Outra coisa que vai ser trabalhado aqui, gente, é a sinestesia. O que é a sinestesia? É quando o poeta, ou o ator, ou o artista consegue explorar os nossos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, visão e audição, certo? Então, dentro da arte, eles vão conseguir explorar todo o nosso lado sensitivo, certo? Por quê, gente? Porque é uma forma aí de aproximar os sentimentos do eu para, né, com a arte. Tudo bem? Beleza, então, gente. Vamos começar falando aí sobre Cruz e Souza, tá? Cruz e Souza nasceu em 1861 e faleceu em 1898. E quais são as pautas, né? Quais são os temas que ele vai tratar na sua poesia? Primeira coisa, sofrimento, tá? E, gente, a arte desse cara, as obras, né? Os poemas desse cara estão muito intrínsecas à própria condição
dele, certo? Tudo que ele viveu na vida dele, todos os problemas, todos os embates que esse cara viveu, isso vem sim como reflexo dentro da sua poesia, tá? Da sua arte. Então ele vai tratar bastante sobre o sofrimento e ele vai trazer muito, explorar muito a cor branca dentro dos seus poemas, o erotismo, espiritualismo e condição da vida humana, certo? Justamente por tudo que ele passou e as reflexões que ele tem acerca do mundo que o cerca. Gente, por que utilizar tanto a cor branca? Vamos lá. Vocês podem ver, né, que foi uma pessoa que sofreu muito, justamente pela sua raça, tá? Então, o que ele trazia, essa cor branca, como contraste daquilo que ele sentia, certo? Então, como se o branco fosse a cor que devesse estar em todo lugar, inclusive como marca na sua própria pele, certo? Então, por isso que ele vai trazer essa cor branca para dentro do seu texto, justamente para exaltar esse lado do sofrimento que ele sofreu durante toda a sua vida, certo? Então, é um reflexo, sim, de tudo que ele viveu, tá? Dentro da sociedade lá do século XIX. Então, vamos lá. Primeiro poema que eu trouxe para vocês, gente. O poema chama Alma Solitária. Alma, gente. Primeira coisa. Alma. Qual é a cor que nós pensamos quando nós pensamos em alma? Branco ou quase transparente, certo? Então, no próprio título, nós já temos, né, essa referência da cor branca, certo? Então, vamos lá para o poema. Ó alma doce e triste e palpitante, que citaras soluçam solitárias, pelas regiões longínquas visionárias do teu sonho secreto e fascinante. Quantas zonas de luz purificante, quantos silêncios, quantas sombras várias de esferas imortais e imaginárias falam contigo, ó alma cativante, que chama acende os teus faróis noturnos e o veste os teus mistérios taciturnos, dos esplendores do arco de aliança, porque és assim, melancolicamente, como um arcanjo infante, adolescente, esquecido nos vales da esperança? Beleza, vamos lá. Galerinha, primeira coisa, vocês podem ver que nós temos as marcas, né, da sinestesia, certo? Ó alma doce e triste, palpitante, certo? Então, a primeira marca que nós temos é aí. E vocês podem ver que é um eu que está se auto-buscando. É um eu que não se encontra nesse mundo, certo? E aí, nós temos muitas, muitas e muitas marcas dessa cor branca novamente, certo? Então, vamos lá. Ó. Luz purificante. Qual a cor da luz purificante, gente? Branca, certo? Depois, o arcanjo. Qual que é a cor do anjo? Branca, certo? Então, todas essas marcas vão aparecer dentro do texto, certo? Então, pensa, é uma alma que está em constante melancolia, uma alma que está solitária, uma alma que não se encontra, certo? Uma alma que tem aí como último respiro a esperança. E por que ele coloca esquecido nos vales da esperança? Gente, vocês lembram lá do mito de Pandora, certo? Então foi lá a Pandora curiosa, abriu aquela caixa, saiu todos os males do mundo, ela fechou correndo e ficou uma única coisa lá dentro, a esperança, certo? Gente, a esperança é uma faca de dois gumes, certo? Por quê? Porque ela é sim, né, o que faz a sociedade continuar, o que faz o ser humano continuar, mas ela pode ser muito traiçoeira. Porque se aquela situação não tem jeito e a pessoa está embebida em esperança, e aí? Ela é positiva ou é negativa? Certo? Então, esse eu é um eu que não se encontra, certo? E aí ele ficou esquecido lá com a esperança. Ela fica alimentando esse eu, só que é um alimento em vão, certo? É um veneno. Por quê? Porque ele não tem solução. A sua dor é tão grande que não tem solução para aquele problema.
mas a esperança alimenta essa alma solitária e triste em vão. Olha só, gente, para vocês verem aí quanta coisa aparece, né, num poema, tá? E que os elementos que estão ali não são à toa, certo? Todos os elementos que aparecem dentro do poema não estão ali de graça, certo? Beleza? Então, bora lá, continuar. E aí a gente tem aqui um penúltimo poema, certo? Que é o seguinte: Litânia dos pobres. Os miseráveis, os rotos, são as flores do esgoto. São espectros implacáveis, os rotos, os miseráveis. São prantos negros de furnas, caladas, mudas e sarturnas. São os grandes visionários dos abismos tumultários. As sombras nas sombras mortas, cegos a tatear nas portas, procurando o céu, aflitos e varando o céu de gritos. Faróis à noite apagados por ventos desesperados, certo? Então, como eu falei para vocês, uma das temáticas, né, que o Cruz de Souza vai tratar é justamente sobre a condição humana, tá? E qual que é a condição humana dentro de uma sociedade que é tão egoísta? Qual a posição dos miseráveis dentro de uma sociedade tão egoísta? Que não sabe trabalhar o altruísmo ou que vive um falso altruísmo, né? Um altruísmo aí de Instagram, certo? Muitas vezes as pessoas são boas, mas para se promover, certo? E aí a gente vive, né? Lógico que são contextos diferentes, né, gente? Nós estamos no século XXI, mas desde sempre nós temos essa sociedade de aparências, né? Então, qual a situação real dessas pessoas? Será que as pessoas veem, de fato, enxergam o que está acontecendo no mundo? Olha só, são as flores no esgoto. Alguém entrou dentro do esgoto para ver o que tem lá dentro? Será que o esgoto é totalmente sujo? Não tem nada de bom ali? É lógico, gente, aqui é uma metáfora, né? Ou seja, será que o mundo é tão injusto assim? Não existe nada? Olha essas pessoas. Olha de verdade para essas pessoas, né? Aquilo que a gente vê é uma capa, mas o que elas sentem? Quem são elas de fato? Elas estão lá, perdidas no mundo, e ninguém as vê, certo? E aí, olha só, elas procuram o céu, elas estão aflitas. Elas vão buscar aquilo, né? Um céu que elas nem sabem o que é direito. Mas é a esperança. De novo, é a esperança, né? É o vento desesperado. Pois é, olha só, galera. Por isso que os simbolistas causaram. Por isso que os simbolistas causaram. Vamos lá. Não, gente, eu gosto de todas as estéticas, mas cada uma tem o seu ponto aí chave, né? Parnasianismo trazendo, né? Toda aquela ideia vocabular que a gente consegue construir um poema com uma fórmula bastante caprichada, engendrada, preciosismo linguístico, trazendo à tona aí a preciosidade da nossa língua portuguesa, né? E das outras línguas também que tiveram esse movimento, né? Mas é um movimento, o simbolismo é um movimento que vem para contrapor tudo isso. Fala, viu, queridos? Não é só forma, não é só beleza, não é só vaso grego. É o eu, é o mundo, é o outro, são as outras coisas. Presta atenção, querido. Olha só. Por que vocês acham que causou tanto rebuliço? E por fim, gente, nós temos aí Afonso de Guimarães. O Afonso de Guimarães nasceu em 1870 e faleceu em 1921, certo? O que ele vai tratar? Quais são as temáticas que ele vai trazer para dentro do seu poema, certo? Para dentro da sua expressão artística e suas obras. Primeira coisa, sensibilidade. Ele vai trabalhar muito sobre a sensibilidade, misticismo, religiosidade, certo? Para vocês verem, cada um, lógico que algumas coisas são iguais, são, mas cada um tem aí
alguns pontos que são bastante culminantes, né? Depois, a morte. Gente, a morte é a zona de conflito, né? A morte é a zona de conflito. É o vago, é o misto, ninguém sabe o que acontece. Nós temos várias opções para pensar, certo? Tanto do lado que é cristão e as concepções que são construídas acerca da morte no cristianismo, e os lados que são aí filosóficos, que nós conhecemos também as concepções da morte. Mas e de fato? Para onde nós vamos? O que vai acontecer com nós? Conosco, né? O que vai acontecer conosco? A gente sabe? Não, a gente deduz, mas a gente sempre tem dúvida, tá? Então, a morte é assim, gente, é o vago. É aquilo que a gente não sabe. É aquilo que a gente tem medo de saber, na verdade. A realidade é essa, né? Depois, vai tratar a solidão, sofrimento e o amor, certo? Só questões que estão aí, né, que são o que pulsa na humanidade, no eu, certo? Questões que estão dentro do eu desde sempre, desde lá da Idade Média até hoje, questões que nós pensamos até hoje. Então vamos lá, para um poema desse cara. Hão de chorar por ela, por os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daqueles que o colhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no céu azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então vamos lá, gente. Quais as concepções que estão aqui? Primeiro, a morte, o amor, né? A natureza, certo? Ou seja, né? Para onde vai a nossa alma, certo? O nosso corpo, nós sabemos, né? Ou vai para a terra, ou vai ser cremado, mas tudo, gente, tudo vai girar nessa concepção de que a vida é passageira, né? Que nós perdemos as pessoas, né? Na solidão pós-morte, né? Enfim, tudo aqui vai sofrer, né? Então, como eu disse, esse eu lírico vai chorar, a natureza vai chorar, mas o mar vai agradecer porque ele tem ela nas mãos, certo? Então, alguém vai ficar feliz. O céu, né? Que os arcanjos vão recebê-la, e a terra, né? Melhor dizendo, o mar, porque ele também vai tê-la. Então, é um eu que foi subdividido, né? Um eu que vai ser acolhido de duas maneiras, certo? De uma maneira que é sublime, ou seja, transcendente, certo? E via natureza. Também o trabalho com essa incerteza, subjetividade, individualismo, né? E, gente, acima de tudo, as dúvidas, certo? As dúvidas. Então, a nossa vida é um constante jogo de perguntas, respostas e não respostas, certo? Tudo bem, galerinha? Então, encerramos a nossa aula de simbolismo por hoje. Beijinhos no coração de vocês e até o próximo vídeo.